Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma aula sobre a vida de Jesus, sobre os evangelhos, né, que compilaram, os 4 evangelhos foram compilados, aquilo lá não é legítimo. Os sacerdotes responsáveis pela formação da nova instituição, né, que era a igreja, eles pegaram e aí era assim, tinha mais de 40 evangelhos, mais de 40, olha só. Aí eles pegaram só o que interessava para eles, né? Só o que interessava, e fizeram os 4 evangelhos canônicos, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. E ninguém podia contestar, era o que eles pregavam, era o dogma da igreja. Mas aquilo lá foi interpolado, tá? Havia mais de 40 evangelhos, eles tiraram tudo que Jesus disse sobre reencarnação, tiraram tudo que Jesus disse sobre comunicação com os espíritos. E outra, olha só, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e interpolaram um monte de milagres. Sabe aqueles milagres de Jesus? Ó, vou falar a verdade, aqueles milagres de Jesus, nenhum é verdadeiro, nenhum. Só as curas, mas as curas não são milagres, né? As curas são um processo físico, né? Então, por exemplo, Jesus curava assim os paralíticos, tal, né? Os cegos fazia os cegos enxergar, os paralíticos andar, os leprosos perdiam suas feridas, assim, né? Eles perdiam milagrosamente, mas não é um milagre, seria uma física que a gente não entende, né? As pessoas que tinham fé conseguiam se curar, né? Porque elas acreditavam na cura. Nem todos poderiam se curar, porque alguns tinham karmas, né? Por exemplo, eles tinham karmas a resgatar, e quando eles chegavam perto de Jesus, não dava para curar, porque se trata de um karma. É como o holocausto dos judeus, né? O holocausto, ninguém poderia salvar aquelas pessoas. Os extraterrestres poderiam intervir, se não fosse um karma, né? Mas aquelas pessoas, os judeus, eram os mesmos soldados do rei Davi, que passavam em cima de velhas, crianças e mulheres com rodas, com lâminas e facas afiadas, né? E despedaçavam eles. E então, gente, eles renasceram como judeus, né? Na pele de judeus. E os alemães os massacraram nas câmaras de gás, nos campos de Auschwitz. Então, gente, não há vítimas nessa vida. Tudo que a gente passa é porque alguma coisa a gente fez, né? Então, aqueles evangelhos, gente, estão todos adulterados. Colocaram aqueles milagres, Jesus transformando água em vinho, andando sobre as águas. Apesar que o andando sobre as águas é um problema de tradução, tá? Daqueles dias até o nosso, acabou chegando que Jesus andou sobre as águas. Mas Jesus não andou sobre as águas. Jesus veio pelo caminho das águas, que entre 2 cidades haviam 2 caminhos. Ou você ia pela planície ou pelas águas, né? Pela margem das águas. Jesus gostava de vir pelas águas, molhando seus pés, porque fazia muito calor naquele tempo, né? Então Jesus vinha pelo caminho das águas, molhando seus pés, porque fazia muito calor. Ele vinha com os discípulos de uma cidade a outra. Se eu não me engano, é de Cafarnaum a Betânia, e de Betânia a Cafarnaum.
Então tinha esses dois caminhos, você escolhia ou pelas planícies ou pelas águas. Jesus vinha pelas águas. Como chegou até os nossos dias, chegou que Jesus andou sobre as águas. O problema de Jesus transformar alguns pães e peixes em milhares de pães e peixes para alimentar aquela gente também não é verdade. É uma interpolação da igreja por interesses religiosos, né? Fizeram de Jesus um mito, um homem que nunca existiu. O verdadeiro Jesus, que vocês podem ler e ver lá, está no livro Sublime Peregrino. Vocês têm que ler esse livro para vocês saberem como que foi realmente a vida de Jesus de Nazaré, né? Por que Jesus de Nazaré? Porque Jesus foi criado em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, mas nasceu em Belém. Mas por ter sido criado em Nazaré, se deu-se sobrenome de Jesus de Nazaré, né? Então, gente, a igreja, ela interpolou muitas coisas que Jesus não fez, retirou muitas coisas que Jesus fez por interesses religiosos. A igreja, ela não queria, ela nem sabia o que significa aquelas palavras bonitas de Jesus sobre o Evangelho. Não sabia, não tinha ideia do que significa. E aí interpolaram várias passagens, né? Mas o verdadeiro Jesus não tinha aquela linguagem rebuscada, difícil de entender. Mas os homens da igreja emprestaram aquela linguagem para Jesus. Jesus não tinha aquela linguagem altiloquente, difícil de entender. Então, gente, para vocês saberem que está tudo modificado, o que mais eles fizeram? Eles fizeram isso por interesses religiosos, por interesse de poder, ganância do poder, para poder dominar as pessoas através do medo, né? Do milagroso. Jesus não veio fazer milagre, ele tinha que viver como um homem para dar exemplo como um homem, porque se ele não fosse um exemplo de um homem comum, ninguém iria segui-lo, ele despertaria desconfiança nos seus discípulos. Então, assim, porra, Jesus faz esses milagres, a gente não faz, não vale, né? Então não dá para segui-lo, né? Então Jesus veio ser um exemplo de vida. Não tem nada a ver o que está na Bíblia ali fazendo milagres. Então Jesus, em aquela parte, olha só, a pior parte, eu vou finalizar com essa pior parte, que Jesus entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal em Jerusalém, com as pessoas cantando rosanas a Jesus. Aliás, Jesus não veio num burrico. Jesus entrou, né? Tava um tumulto danado, ele tava cheio de arruaceiros atrás dele, e os arruaceiros pegavam as coisas dos camelô e batiam nos vendedores, os vendedores batiam nele. E Jesus jamais naquela cena disse assim: aqui não é casa de... Vocês parecem um covil de ladrões, aqui é casa de meu pai, não casa de comércio, né? Mas Jesus jamais falou isso, porque ele detestava aquele templo, que eles sacrificavam animais, o sangue escorria pelas valas, ia lá até o rio Siloé, onde os mendigos leprosos comiam os pedaços. Jesus tinha repulso, ojeriza aquele templo idiota. Jesus jamais defenderia um templo que ele tinha repulsa. Então, gente, isso aí é uma interpolação evidente da Igreja Católica, que colocou isso, né, para, claro, defender a Igreja como um lugar onde Deus está. E onde Deus está é em seu coração, não precisa de igreja nenhuma. Vou finalizar que minha bateria está acabando. Mas é isso, gente, para vocês se inteirarem mais, leiam o livro Sublime Peregrino, pelo Espírito Ramatiz, psicografia do médium Ercílio Maestro. São registros acásticos, não tem conversa, não adianta vocês
crentes evangélicos de outras religiões falar que é mentira, porque são registros acásticos, não tem como ser mentira. São registros, é a memória da natureza. É a memória da natureza, não tem como vocês contestarem, está tudo registrado. Jesus foi doce e sereno, jamais expulsaria aqueles vendilhões do templo com azorrague, dizendo que eles eram um covil de ladrões, eles apenas estavam ali para alimentar suas famílias. Então, homens humildes que vendiam suas compotas de doces para alimentar sua família. Jesus jamais ia tirar o trabalho deles, ia dizer que ali é casa de meu pai. Que palhaçada, né, gente? Fiquem na paz, na minha graça e no meu amor que vos basta. Até a próxima.